O salmista está falando das suas emoções. O salmista aqui está abrindo o coração e dizendo: eu deixei de acreditar na promessa, eu deixei de acreditar naquilo que Deus tinha para mim, eu deixei de acreditar naquilo que Deus ia fazer sobre a minha vida. Promessas que foram passadas de gerações, promessas que eu recebi ainda na minha infância, promessas que eu recebi no decorrer da minha vida, promessa que eu recebi no começo do meu ministério, quando eu casei, a promessa de Deus que foi feita no meu casamento. E aí ele começa a fazer essas indagações, mas no auge da sua indagação ele responde dizendo: e eu disse isso, isto é enfermidade minha. Ou seja, foi a desesperança, foi a minha vida emocional, foi a minha vida espiritual que deixou de crer que existe um Deus que pode fazer independente da minha expectativa humana. O que o salmista está dizendo foi que a desesperança começou a bater na minha porta e eu deixei ela entrar. Foi que a desesperança pediu licença e eu dei licença para ela entrar na minha casa. Foi que a desesperança entrou no meu ministério e eu dei brecha para ela entrar no meu ministério. Mas hoje Deus ministra sobre a sua vida em nome de Jesus, e você só vai sair daqui se você quiser do mesmo jeito, porque Deus nos trouxe para ministrar sobre a nossa vida algo sobrenatural. Olha para quem está mais próximo de você, por favor, diga: só vai sair daqui desse jeito se você quiser. Quer ver aqui que o salmista fala no Salmo de número 119, verso de número 81. Baixa um pouquinho, isso. Salmo de número 119, verso 81. Olha o que diz o salmista: desfaleceu a minha... Quantas Bíblias tem? Vou esperar. Salmo de número 119, verso 81. Desfaleceu a minha... esperando por tua... mas confiei na tua... Sabe o que o salmista estava dizendo? Ainda que na minha alma não tinha mais esperança ou expectativa nenhuma, eu continuei confiando na tua... Por isso que eu disse que nós estamos de barriga cheia e rejeitando o alimento que nos é proposto. O salmista diz: olha bem, desfaleceu a minha, esperando a tua, mas confiei na tua. Ele estava dizendo: dentro de mim eu estava desfalecido, mas sempre me lembrava da tua, e aí eu me reanimava. Olha aqui para mim, só para você entender algo. Sabe por que nós temos crises nas áreas da nossa vida? Não preciso nem responder. Pastor, mas eu venho todo culto. Estar ao redor da mesa não quer dizer que eu estou me alimentando. Sentar juntamente com quem come não quer dizer que eu estou comendo. Alimente a tua alma nesta noite em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, e creia que as promessas de Deus vai cumprir em nome de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? A minha alma desfaleceu, porque eu fiquei esperando a tua salvação e ela não chegou. Mas eu pegava a tua palavra, e quando eu pegava a tua palavra, ela me reanimava de novo, ela me erguia outra vez. Eu ministrei aqui no domingo sobre o vento da resta, ou sobre o quarto vento, o vento do renovo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: todos os dias da semana, todos os dias do mês, dos meses e do ano, nós iremos nos desmotivar por alguma coisa, mas a palavra de Deus em nós enxertada nos faz crer que o Deus que fez a promessa não abriu mão da promessa que ele fez. O verso 82: os meus olhos desfaleceram.
os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto eu dizia: quando me consolarás tu? Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Toda vez que a minha alma estava desesperançada, eu ia para os pés do... Porque com quem que ele falava? Com Deus. Quando me consolarás tu? Onde é que você tem levado os teus problemas? Sabe quando que 2018 vai ser diferente? Quando as suas atitudes forem diferentes. Quando a sua alma não for alimentada por esperança, expectativa e promessa humana, mas sim pela palavra. Quando as suas necessidades forem conhecidas diante do Senhor. Vamos comigo lá num texto que foi lido aqui nesta noite. Lá em 2 Reis. Deixa eu só mostrar para você pelo menos umas 2, 3 experiências aqui. Eu peguei tudo capítulo seguinte, só para nós não ficarmos de um texto para o outro e não perdermos muito tempo. Vai ser facinho da gente entender, amém? 2 Reis, capítulo de número 4. Posso ler? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Olha aqui para mim. Sabe por que o milagre aconteceu na vida desta mulher? Porque ainda que ela soubesse da circunstância e da necessidade, quando ela declara dizendo: a tua serva não tem nada, ela está dizendo: eu tenho conhecimento da minha situação, mas eu tenho esperança de que algo, ainda que seja pouco, nas mãos do Senhor vai fazer a diferença na minha vida. Ah, pastor, mas eu não consigo mais, eu não consigo. Olha para quem está perto de você e diga assim: usa o pouco que lhe resta, porque Deus vai fazer o milagre. É com o que você tem. Toda ação gera uma. A primeira ação desta mulher: ofereceu pouco. Segunda ação desta mulher: obedecer à voz do... O profeta diz: vai na casa dos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, e antes dela sair ele diz assim, ó: mas só para você entender, vai lá e pega muita. Aí ela vai e reúne os filhos, de vamos de vizinho em vizinho, nós vamos encher o nosso quarto de vasilha, porque Deus vai operar um milagre hoje. Sabe o que ela tinha? Um bocadinho de azeite para encher todas aquelas vasilhas que ela armazenou dentro do seu quarto. Agora, trancada dentro do quarto com os filhos, ela ouve a voz do profeta e obedece de novo, porque o profeta diz: depois que pegar as vasilhas, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e despeja o pouco que tem dentro daquilo que é grande. O pouco que tem dentro daquilo que é grande. Olhe para mim, para você entender aqui nesta noite. É o pouco que você tem naquilo que é grande, no Senhor, na esperança que vem do céu, que vai fazer um milagre acontecer sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua finança, sobre o teu ministério. Usa o pouco que você tem. Para de justificar para Deus que não tem mais nada. Deus está olhando do céu, está dizendo: você ainda tem um pouco para oferecer, e é este pouco que eu vou usar. Aí ela entra para dentro do quarto, fecha a porta e começa a despejar azeite. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 vasilhas. A Bíblia não me dá dados ou fatos que comprovem a quantidade. Aí quando a mãe grita para o filho: traz mais um, ela diz: acabou. O azeite cessou. Porque a reação de Deus é na medida da nossa ação. Olhe para mim. A Bíblia diz que fé sem obras é
Você conhece de Bíblia. Fé sem obras é... A ideia aqui do apóstolo Paulo é dizer que fé sem ação é igual a nada. Por isso que eu estou sempre dizendo aqui que a palavra oração é a junção de duas coisas: orar e agir. Mas a nossa ideia de esperança é ficar esperando que algo vai dar certo. Nós chamamos isso de pensamento positivo. Isso é coisa da metodologia de autoajuda. A Bíblia não é autoajuda. Eu ensinei aqui sábado. A Bíblia é psicologia de confronto. Não ensinei isso? Bíblia é psicologia de confronto. Não é psicologia de autoajuda. Ela não vai massagear o teu ego dizendo: fica tranquilo aí, que Deus já está vindo com uma bandeja de ouro para te entregar a benção. Não, ela vai te chamar a atenção para você reagir, para você se levantar, para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão, porque o Deus que está do céu vai reagir à sua atitude. Quando é que o milagre aconteceu na vida dessa viúva? Depois que ela tomou uma... Irmão, eu não sei não, talvez eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Tem só um pouquinho de azeite, vai lá e busca um monte de vasilha e enche todas. Lógica humana, expliquei terça-feira na aula de teologia. Fé é isso, irmão. A razão nunca vai explicar a fé. Vários erros doutrinários já surgiram na história da igreja, porque a razão tentou explicar a fé. Por isso que Paulo diz que nós fomos salvos pela loucura da... Por que é loucura? E Hebreus explica, capítulo 11, verso 1, que fé é firme fundamento das coisas, prova das coisas que não. Isso é fé. Por isso que eu ajo mediante as adversidades. Mediante as adversidades e as provas, eu tomo uma decisão de para que a bênção de Deus me alcance. Esta mulher ouve a voz do profeta, e a voz do profeta foi o seguinte: vai para a tua casa, agora pega os teus filhos, esparrama na casa dos vizinhos, traz tudo que conseguir de vaso, entra para dentro do quarto, fecha a porta, despeja o pouco de azeite que tem dentro das vasilhas. A ordem para o milagre, irmã Elisa, já estava dada. Mas sabe qual que é o problema? É que nós achamos que o milagre acontece na hora que o pastor ora e impõe a mão. E o milagre pode estar acontecendo agora na tua vida, mediante 3 coisas que eu ensinei aqui sábado também: reconhecimento, aceitação e vou repetir, vamos lá? Esses 3 princípios vão fazer a diferença na sua vida. Reconhecimento. Sabe o que essa mulher fez? Primeiro, ela reconheceu a sua situação. Quando ela olha para a sua dificuldade e vê que não tem mais expectativa, ela vai no homem. Aí quando o homem de Deus diz assim: vai lá e toma vasilhas em empréstimo, ela poderia ter questionado. Eu e você faríamos. Mas como? Vou pegar a vasilha de todo mundo emprestado e vou enchê-las com o quê? Se eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas ela aceitou. E quando ela aceitou, um é consequência do outro. Nós estamos esperando as promessas de Deus, e eu disse na vigília da virada que promessa não se espera, promessa se vive. Quando o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que todos esses morreram na fé sem ter alcançado as promessas, olha aqui para mim, não era promessas pessoais para a vida deles, era promessa de uma grande nação, de um grande povo, de uma terra prometida. Não eram as promessas pessoais, porque cada um deles viveram as promessas de Deus sobre a sua vida, mas eles enxergavam de longe a promessa que era o foco, a maior, a que era, a que determinava por que eles caminhavam. Olha aqui para mim, aqui em nome de Jesus. Eu disse também na vigília que promessa tem 2 aspectos. Primeiro, ela é incondicional e ela é condicional. Ela é incondicional, e há só uma promessa de Deus que é incondicional. Qual é, pastor? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Pedro, lá na sua primeira epístola, capítulo de número 3, na segunda epístola, capítulo 3, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Não é promessas, é promessa. É a promessa da sua vinda. Porque alguém estava perguntando: onde é que
que está a vinda do Senhor. O Senhor não volta. Então a promessa é uma, só essa promessa é incondicional. Se eu crer, se eu não crer, se eu esperar, se eu não esperar, se eu aceitar ou não aceitar, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas as promessas de Deus para a minha vida, todas elas são condicionais. Elas estão atreladas às minhas ações. Você está entendendo a mensagem ou eu estou indo muito rápido? O tempo está mandando eu ir rápido, certo? Você está compreendendo? Diga comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher reconheceu, ela aceitou a forma de Deus agir e ela agiu. Nem sempre é fácil entendermos a forma que Deus age. E pensa num tanto que nós apanha, Rosenildo. Sabe por quê? Só pelo fato de não entendermos. Aí quando não entendemos, nós não aceitamos. Aí nós ficamos apanhando. Ficamos levando de Deus. Porque Deus quer que você entenda na perspectiva que Ele está trabalhando na tua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todas as coisas, contra a luta, contra a prova, a bonança, porque a Bíblia diz que todas as coisas contra para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sei que eu estou no Senhor, na presença de Deus, pode vir a tribulação, pode vir a luta, pode vir a bonança, eu vou poder dizer igual Paulo: em todas as coisas eu fui instruído. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? Porque Paulo tinha trazido as marcas da experiência sobre o seu ministério. Estava dizendo: todas as coisas eu fui instruído. Eu sei ter abundância, mas também sei padecer necessidade. Eu sei ter fartura, eu sei ter tristeza, mas também sei ter alegria, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: se é de Deus eu aceito, se é Deus eu vou, se é Deus eu vou agir, se Deus falou eu vou fazer, se Deus deu a ordem eu vou colocar em prática, se Deus deu a ordem eu vou determinar sobre a minha vida. Se Deus disse que 2018 é ano da promessa, eu não vou ficar esperando, eu vou agir para que a promessa de Deus aconteça sobre a minha vida. Vamos aí no mesmo texto, capítulo de número 5. Eu disse que eu vou pegar aqui uns 2, 3 versículos, um após o outro capítulo, só para você entender rapidinho. Por que, pastor, que a minha alma está desesperada? Por que que a minha alma está angustiada? Por que que eu não tenho mais expectativa? Se alimente na palavra, crente. Porque a hora que você estiver alimentado na palavra, a esperança não vai tomar conta da tua vida. O desespero não vai bater na tua porta. Se alimenta da palavra. E quem é que foi disse isso, pastor? O salmista, no salmo de número 1. Antes tem o seu prazer na lei do... E aí de manhãzinha medita na lei do Senhor, o resto do dia pode ficar tranquilo. Antes medita na lei do... Dia aí? Aí o resultado disso: será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação, cujas folhas não caem. Vai vir a seca, você vai passar por ela. Vai vir a tempestade, você vai permanecer de pé, porque as suas raízes estão aprofundadas na terra e estão extraindo da água que vem da fonte, que é a palavra de Deus. As suas folhas vão permanecer verdes. Alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que você consegue sorrir com tanta tribulação? Como é que você consegue sorrir com tanta tristeza? Como é que você consegue sorrir com tanta decepção? É porque as folhas que estão perto da água da vida, elas não murcham, elas não caem, elas não secam, elas permanecem verdes. Eu não vou ler o texto não, só para você entender, passar por cima aqui. O capítulo 5 registra a respeito de um homem que não era da nação judaica, e que a Bíblia diz que ele era um homem de grande posição, general do exército da Síria. Mas ele tem uma enfermidade que o condenava, porque os leprosos não podiam ficar misturados no meio dos outros, porque era uma doença contaminosa.
Só o simples fato de tocar na pele do outro, você já pegava a doença. Ele era um homem conhecido entre a sua nação, valoroso, diz o texto, mas porém tinha lepra. Aí agora uma menina, olhe bem, diz para ele assim, ó, olha aqui para mim, para você entender. Ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, porque lá eu conheço um profeta que resolveria o problema dele. Primeiro passo, reconhecer. Eu, assírio, um cara da minha posição, do meu status, general do exército, vou atrás de profeta da nação judaica? Vou nada. Mas ele reconheceu a sua necessidade, porque ele precisava de cura, milagre. Aí ele sai e vai até Samaria. Mas quando ele chega em Samaria, eu disse que existem 3 princípios que regem, certo? O primeiro ele reconheceu, certo? Agora o segundo que é difícil, irmão. Ei, olha aqui para mim, para nós todos, não é só para você não, para mim também. Aí ele chega diante do homem de Deus, Tony, e bate na porta. Sai o Geazi. Pois não, meu senhor, sou general do exército da Síria e vim aqui falar com o profeta. Só um pouquinho. Eu imagino o Geazi fechando a porta e voltando e dizendo: meu senhor, tem um camarada aí dizendo que é general do exército da Síria, e ele veio de lá da nação dele, porque alguém disse para ele que se ele viesse aqui, ele seria curado da lepra. Aí o profeta diz: volta lá na porta e diga para ele descer no Jordão, mergulhar 7. Aceitar é fácil? Quando Naamã ouve a palavra do profeta, do moço do profeta, diz o quê? Como é que é? O cara não vai vir nem me receber, não? A ideia é essa, porque ele disse assim: esperei que ele viesse e me recebesse. Nem me recebeu e mandou ir banhar nessa água suja do Jordão. Lá na Síria tem rios melhores, de águas mais limpas, mais cristalinas, que eu poderia usufruir delas. E ele me manda descer no Jordão e mergulhar 7 vezes. Alguém chega nele e diz assim: meu senhor, aceita, é mais fácil. Olhe para quem está do teu lado, diga: aceite, dói menos. A forma de Deus trabalhar na nossa vida para cumprir as promessas não vai ser do jeito que eu imagino. Sabe por quê? Que com dificuldade nós não entendemos a voz de Deus ou não aceitamos a forma que Deus age? Porque naturalmente nós criamos uma concepção de como Deus vai fazer. É ou não é? Comigo é assim. Se Deus me faz uma promessa, eu já crio toda uma cena. Dá para fazer um filme com a cena que eu crio. Eu sou muito criativo. Se fosse pegar todas as promessas de Deus e a forma que eu penso que Deus vai fazer, eu já teria vários filmes produzidos. Filmes a nível de Hollywood. Porque na minha cabeça eu projeto a forma que Deus vai agir. Naamã vai até o profeta Eliseu e ele está projetando: eu vou chegar lá, quando eu entregar a carta e o cara ver que eu sou vai me colocar para dentro, senta aqui por favor, come comigo, e depois vai orar por mim, o negócio vai ser batuta, milagre na certa. Mas ele chega lá e é contrariado na sua vontade. E quando ele é contrariado na sua vontade, olha aqui para mim, ele tem dificuldade de aceitar. Aí ele levanta e diz: vou não. O cara me trata com todo esse desrespeito, manda eu banhar na água suja do Jordão, e aí quer que alguém se levante e diz assim: meu senhor, mas não é nem tão difícil assim, vamos tentar, custa nada, já estamos aqui pertinho do Jordão, desce ali, dá uns 7 mergulhos, só para ver o que acontece. Aí ele e quando ele aceita, ele desce e quando ele chega no Jordão, ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, quando ele levanta, diz o texto que a sua pele estava tão limpa quanto a pele de uma criança. Não havia mais enfermidade sobre a vida dele. Mas deixa eu te fazer entender nesta noite, em nome de Jesus. Eu disse que eu vou pregar várias mensagens baseadas nas 3 mensagens que eu preguei quinta, sábado e domingo, para você entender que Bíblia é Bíblia e ela não vai mudar só porque eu quero ou eu não quero. Olhe para mim,
para você entender em nome do Senhor Jesus Cristo. O milagre de Deus na vida de Naamã chegou. O milagre de Deus na vida de Naamã chegou. O milagre de Deus na vida de Naamã chegou. Naamã recebeu a cura da sua enfermidade, mas ele teve que entender que as promessas de Deus estão mais atreladas ao aspecto da ação do que da sua soberana vontade. E aí ele poderia dizer: é projeto de Deus me curar, provavelmente sim, mas é a ação dele de ouvir a voz do profeta. Ei, olha para mim, não tem nada a ver, irmão, não existe uma lógica para isso. Tem alguém aí vendendo garrafinha de água do Jordão, não faz milagre nenhum. Por quê, pastor? Porque não foi o Jordão que curou Naamã, foi a sua atitude. Eu vou no Jordão, e aí mergulha dizendo: o homem de Deus mandou, eu vou. O homem de Deus disse, eu faço. O homem de Deus disse que é para mim fazer, eu vou fazer. E a Bíblia diz que ele se levantou com milagre na sua vida. Jesus, se coloca de pé, por favor. Eu ia ler o 7, mas eu vou pular para o 8 por conta do horário. Eu disse que ia falar uma experiência de cada um dos capítulos, mas vamos pular o 7, que você já conhece. Vamos no 8. Vamos lá? Já encerro, que eu quero orar contigo. Eliseu agora chama uma mulher, identificada apenas como a sunamita, a mesma que recebeu o milagre lá na sua casa, a mesma que fez o quarto para o profeta, a mesma que deu à luz sendo estéril, e a mesma que o filho morre, e Eliseu vai lá e ressuscita. Está tudo nos capítulos anteriores, mas eu quero falar do 8. O profeta Eliseu chega na mulher e diz assim: ó, sunamita. Às vezes ele conhecia o nome dela, só nós não sabemos. Sunamita, é o seguinte: Deus mandou dizer para você: larga tudo, sua fazenda, suas propriedades, seus bens, e peregrina por aí, por alguma terra. Meu Deus, irmão, isso aqui é loucura. Não sei não se eu ia não. A voz do homem de Deus: peregrina por aí. Não, e não deu lugar. Por aí, vai por alguma terra, escolhe um lugar aí e fica peregrino, morando de favor. Calma aí, eu tenho fazenda, tenho casa, tenho tudo que eu preciso. Largar tudo, porque vai vir fome sobre a terra. Aí ela que era a voz do profeta: levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, qual também virá à terra por 7 anos. 7 anos peregrinando por terra alheia, tendo tudo lá na minha terra. Isso é loucura. Olha aqui para mim. Mas o evangelho é isso. O evangelho é desafio, Rogério, que é nos proposto todo dia. Como é que eu vivo promessas de Deus, pastor? Aceitando os desafios que Deus me propôs e vivendo eles. Porque é no resultado desses desafios que a vitória vem. Você sabe qual que é a coisa mais triste para um atleta? Vencer de WO. Você sabe o que é isso? Quando não tem ninguém para competir contigo. Não precisou disputar, ganhou a medalha porque era o único. WO. Fui atleta de competição. A pior coisa que existia era sair no campeonato e não ter ninguém na sua faixa de categoria. Você voltava com aquela medalhinha sem gosto nenhum, sem sabor nenhum. Alguém perguntava e dizia: você tirou em quanto? Primeiro, segundo, terceiro? Primeiro, só tinha eu. Cara, que decepção, não tinha honra. Sem honra alguma. Olha aqui, é por isso que Deus nos dá desafios para nós vencermos todos. Porque toda vez que nós colhermos de Deus a nossa vitória, nós diremos: valeu a pena.
Foi difícil, mas eu cheguei até aqui. Doeu, mas Deus me trouxe até o lugar onde Ele queria. Foi difícil, mas eu alcancei. Foi doído, mas está na minha mão e foi merecida. Foi honroso a vitória que Deus me deu. Esta mulher ouve a voz do profeta e reconhece que é Deus falando. E quando ela reconhece, ela agora aceita. A proposta do profeta era sair. Ela pega tudo e vai embora. E fica 7 anos peregrinando. 7 anos depois chega a notícia dizendo: a terra agora é próspera. Está produzindo de novo a terra. Não tem mais fome sobre a terra. Ela volta, sabe por quê? Porque ela cria na promessa de Deus. Ela cria na promessa que o Senhor tinha feito. Aí ela chega na terra dela e ela diz assim: ó, marido, é o seguinte, meu filho, é o seguinte, já tem 7 anos que nós perdemos tudo. Alguém já tomou posse da nossa terra, alguém já está lá dentro, o mato cresceu, os pastos já não produzem mais, mas eu vou no rei, porque eu estou debaixo de uma promessa, e o rei vai entregar para mim aquilo que é meu. E a Bíblia diz que quando ela chega no palácio, quem é que estava lá? Geazi, contando a história dela, da ressurreição do seu menino. E aí o rei está dizendo para Geazi: me conta a história daquela mulher em que o filho morreu, e o profeta Elias, e você foi lá e deitou sobre ele, e o menino ressuscitou. Aí ele está contando a história do profeta Eliseu, Geazi narrando detalhe por detalhe. De repente chega alguém dizendo: Senhor, tem uma mulher aí dizendo que perdeu uma terra há 7 anos, ela ouviu a voz do profeta, ela foi embora, mas ela quer de volta. O rei diz: manda entrar. Quando ela entra, Geazi diz: é dela que eu estou falando, é a história dela que eu estou contando. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem ouve a voz de Deus tem uma história para contar. Quem ouve a voz de Deus tem uma história para contar. Só que a nossa sociedade fast food é alimento rápido. Aí nós trouxemos essa ideia do fast food para todas as áreas da nossa vida, e tudo que nós fazemos se tornou speed, veloz. Eu quero a promessa de Deus para hoje, senão amanhã eu desisto. Eu quero a promessa de Deus para amanhã, senão amanhã eu largo tudo. Se Deus não mudar meu casamento hoje, a semana que vem eu largo. Se Deus não... Olha aqui para mim, em nome de Jesus, para você entender uma coisa: Deus está agindo a teu favor. Pastor, mas já passou 7 anos. Mas Deus vai levantar do seu trono e vai entregar tudo aquilo que é teu, porque a promessa de Deus vai se cumprir se você entender que precisa obedecer a voz de Deus para que o milagre aconteça.